só pediria que pudesse abaixar só um pouquinho para mim aqui. Eu só gostaria de dizer algo para você, enquanto você estava adorando ao Senhor. Veio muito forte algo. Existem muitos aí fora que são igual estrelas cadentes, mas parecem som. Sempre se coloque diante do altar do Senhor, porque Ele vai te levar em muitos lugares, amém? Quem está feliz aqui, diga amém. E por que vocês estão assim tão separados? Eu gostaria que vocês pudessem ver mais à frente. Não fiquem com vergonha. Por favor, se vocês pudessem se assentar junto com os seus irmãos aqui na frente. Obrigado. Eu trago um grande abraço do meu pastor Samuel e a pastora Simone, do Ministério Lugar de Vida. Eles estão na Vila Mariana fazendo uma peça de teatro. Era para eles estarem aqui junto conosco, mas eles estão fazendo uma obra. E eu estou muito feliz pelo convite. Espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo, amém? Tenho visto que tem muitos jovens aqui e jovens que querem acender a chama. Quem quer ser aceso aqui nesta noite? Nossa, que fraquinho. Quem quer ser aceso aqui nesta noite, diga amém. Jesus, sou escritor, né? E quando o Leandro me convidou e ele comentou sobre o tema dessa mensagem, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a vida de um homem que a Bíblia nos ensina que foi um grande homem de Deus, o apóstolo Pedro. Aleluia. E esse homem começou assim também, acendendo a chama. Se você for analisar no livro de Atos, capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo, ali todos foram batizados, cheios da presença de Deus, e ali muitos dos judeus, os estrangeiros, começaram a questionar, e Pedro foi levantado com uma autoridade tremenda, e em uma pregação 3.000 almas aceitaram a Cristo. Só alguém cheio do Espírito Santo para fazer algo dessa plenitude. Amém? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, para que vocês saibam como isso aconteceu na vida de Pedro. Houve um início, como para todos nós, ou há um início na nossa caminhada cristã. E quem trouxe Bíblia aqui, diga amém. Então eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, verso de número 40 a 42. Eu fico me imaginando quando muitos de nós acordam de manhã e se perguntam: Senhor, mais um dia de batalha, mais um dia de luta. Mas eu também fico me imaginando quando muitos de nós acordamos e o diabo diz: Ele está vivo. Ele morre de medo de que quando você acorda pela manhã e acredita que Deus tem algo bom para a sua vida, amém? Então nunca acorde pelas suas manhãs entristecido, mas sim com a esperança de que o dia vai ser maravilhoso, amém? João capítulo 1, do verso 40 ao 42, diz assim a palavra do Senhor: Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido o que João dissera, eu havia seguido. A primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Simão e dizer: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Repitam comigo. E levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João,
tu serás chamado Cefas. Amém? Ninguém precisa ser apresentado para Jesus, pois Ele conhece cada um de nós. Ninguém precisa apresentar Jesus para você, porque Jesus já te conhece. Amém? A Bíblia diz que Jesus fixou os olhos em Simão. Os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. Então não adianta se esconder diante de Deus, porque Ele vai te achar. Amém? Aleluia. Primeiro, Ele olha para aquele homem e diz no presente: tu és Simão. Depois Jesus faz uma declaração profética dizendo quem ele se tornaria: tu és Simão, mas você se tornarás Cefas. Glória a Deus. Você é este aqui, mas agora depois se tornará este outro aqui. Somente Jesus pode transformar a vida de alguém. Em João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Glória a Deus. Nós não somos puros, não somos santos, mas Jesus em nós faz este grande milagre. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 6, verso 11. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Quem aqui foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, diga amém. Aleluia. Ele disse: tu és Simão. O que significa a palavra Simão? Significa cana, caniço. Alguém aqui já ouviu uma cana de açúcar na sua vida? Como que ela é? Ela é bem fininha e grande. Amém? A palavra Simão significa caniço. Caniço é aquela cana de açúcar mais fininha. Jesus olhou para aquele homem e disse: você é um caniço. O Senhor Jesus nesta noite olha para você e diz: você é um caniço. Mas vocês vão entender logo mais à frente, amém? O que é um caniço? Ele é fino e frágil e grande. O caniço, ele é um caniço, mas pensa que é uma árvore. Ele é fino, frágil, mas pensa que é forte. Ele pensa que é, mas não é. Quantos de nós somos assim às vezes? Achamos que nós somos alguma coisa, não somos nada, porque é Deus em nós que faz a obra, amém? Nós às vezes nos tornamos fracos para sermos fortes, mas se nós não tivermos o entendimento de que Deus é nas nossas vidas, nós não vamos em lugar nenhum. Hoje nós vivemos uma geração de jovens dentro das igrejas que não tem compromisso com a palavra de Deus, e não tem como você se fortalecer se não for debaixo da presença do Senhor, amém? Quando está tudo bem, o caniço está firme e forte, mas basta um vento não muito forte e ele se entorta. O vento bate para a esquerda, ele vai para a esquerda, bate para a direita, ele vai para a direita. Na dificuldade, ele vai enfraquecendo e o vento sopra para onde ele quer. Nós vivemos dessa mesma forma. Quando está tudo bem, o jovem está tudo bem na igreja, na sua casa, na escola, no trabalho, tudo está perfeito. Mas se ele não estiver firmado na rocha que é Cristo, basta um ventinho só, ele já começa a se entortar. O que eu quero dizer com isso? As amizades às vezes nos atrapalham, porque nem todos estão no mesmo foco que você está, amém? Então você sempre tem que ficar com os seus olhos focados em Jesus. O problema de um caniço é que ele não tem raiz profunda. Se pegarmos no talo de um caniço e movimentarmos de um lado para o outro e puxarmos, ele sai por inteiro. Se você pegar na base de uma cana de açúcar, você puxá-la, ela sai inteirinha e sai com as raízes. E é assim com o caniço, nós puxamos ele por inteiro. Temos que nos aprofundar no Senhor Jesus Cristo para que a nossa raiz
cresça na direção do ribeiro, que é a presença de Deus. Aonde está a sua raiz? Aonde que você tem fundamentado as tuas raízes? O teu conhecimento, a tua sabedoria, a tua obediência, aonde que você tem firmado essas coisas? Na palavra de Deus ou no seu próprio conhecimento? O caniço pensa que é, mas não é. Jesus disse: tu és. Ele conhece a verdade, e a obra que ele começou em sua vida, ele vai completar. Amém? Jesus não chama ninguém, amados, para ficar somente no banco de uma igreja sem fazer nada, esperando a vinda dele de novo, para que nós possamos ir para o céu. Quando Jesus olhou para o meu e o teu coração, ele viu algo. Ele olhou para o Leandro e falou assim: eu posso usar a vida deste rapaz. Amém. Mas para que isso aconteça, ele tem que abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo trabalhar. Amém? Glória a Deus. Tudo que somos tem um motivo, porém para Jesus não importa nada disso. É impedimento para tornar você um instrumento nas mãos do Senhor. Ele olha para aquele homem e diz: tu és Simão, mas você se transformará em Cefas, que quer dizer Pedro. Você é um caniço e agora se tornará uma rocha. Rocha fala de estabilidade, firmeza. Pode vir o que vier, ela estava firme, intocável. Nada abala a sua estrutura. Quem é que gosta de praia? Levanta as suas mãos. Aquelas rochas que você vê na praia, pode vir o vento que for, a água vem e bate, mas ela sempre vai estar lá firme. E é assim que nós temos que ser. Pode vir a dificuldade que for, você tem que estar firme na rocha. Depois vocês podem meditar em casa, em Mateus 7, que fala a respeito disso. Agora, transformar um caniço em uma rocha, isso sim é um grande milagre. Pegar um caniço, uma cana de açúcar, e transformar numa rocha. Somente Jesus Cristo para fazer isso. Amém? Agora eu queria compartilhar com vocês alguns exemplos de Simão. E nós temos esse exemplo de Simão na nossa vida por causa da nossa humanidade. Agora vamos ver algumas características. Simão, impulsivo. Ele age por emoção. O impulsivo, quando vê, já foi. Quem aqui já fez alguma coisa sem pensar? Depois que fez, achou que foi uma burrada e só se lamenta? Não levanta a mão para mim, para ninguém saber que é você, tá bom? Dessa maneira. Mas existe isso, não existe? Quando vê, já foi. Uma outra característica: orgulhoso. Hoje, Jesus é o nosso Senhor por completo, mas o pecado deixou uma marca em nós. E essa marca se chama orgulho. O problema de um orgulhoso: o orgulhoso não sabe que ele é orgulhoso. Ele não sabe que ele é. Você fala que ele é, ele diz que não é. Esse é um dos problemas de um orgulhoso. O orgulhoso se esconde, porém Jesus o desvenda. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 18. Olha o que Paulo diz aqui: e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? O Senhor Jesus desvenda os nossos rostos. Então nós temos que tirar essa máscara de orgulho. Temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe muito sério o orgulho nas nossas vidas. Por causa dele, muitos têm se afastado e se desviado dos caminhos do Senhor. O orgulho cega, ele ofusca a visão. Fomos chamados para dar glórias a Deus e não a nós mesmos. Jesus tem um jeitinho de trabalhar conosco. Vamos ver? Até aqui foi a introdução para você saber o que significa um Simão e uma rocha. Agora, como que Pedro conseguiu chegar a acender uma chama tremenda em Deus,
onde a sombra dele passava e curava. A Bíblia diz que eles colocavam os corpos das pessoas enfermas no chão e a sombra de Pedro passava e curava. Nem Jesus no seu ministério teve essa proeza, mas um homem chamado Pedro experimentou dessa maravilha. Amém? Então, para que nós venhamos conhecer um pouco de Pedro, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 14. Aleluia. Mateus 14, do 25 ao 32. Todos acharam? Amém? Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre as águas. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritando de medo, Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, havendo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Jesus, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Aqui todo mundo conhece essa história, amém? Jesus estava ali andando sobre as águas, e os discípulos dentro do mar viram e acharam que era um fantasma. Jesus disse: não temas, sou eu. Pedro, guarda bem a palavrinha no começo, Simão, disse: se é tu, Senhor, diga para que eu vá ter contigo. Amados, jovens, Jesus não tem nenhum problema com Simão, porque ele vê em você fé, ele vê em você coragem. Em nenhum momento Jesus repreendeu Pedro, dizendo: você não pode vir até aqui. Mas o que ele disse na palavra? Vem. Ficaram todos os outros no barco. Vamos imaginar aqui Pedro saindo do barco, colocando uma perninha no mar. Aí ele viu que teve estabilidade, colocou o outro pezinho no mar e começou a andar. Mas Pedro, o Simão, ele olha para trás, olha para os outros que estão no barco e diz: Jesus anda sobre as águas, e eu também. O que ele queria dizer com isso? Orgulho. Ele achava que ele podia ser mais que todos os que estavam lá. E Jesus tem um jeitinho de trabalhar com essas pessoas. E sabe o que acontece? O porquê que Pedro afundou? O orgulho pesa. O orgulho mostra quem somos nós. E naquele momento Pedro afundou. E o mais engraçado, que naquele alvoroço todo, ele começou a clamar, a gritar e disse: Senhor, me salva! Jesus disse assim: mas você já é salvo, rapaz. Nós somos assim às vezes. Tem momentos nas nossas vidas, nas dificuldades, que nós nos esquecemos que nós somos salvos pelo Senhor Jesus. E Jesus também não tem problema com isso. Ele foi, estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse é o problema de um Simão. Amém? Pedro disse: Senhor Jesus, se Jesus anda sobre as águas, eu também posso andar. Somos assim como Pedro, pessoas de fé. Aleluias. Agora vamos ver uma outra passagem. Mateus 16, o mesmo livro de Mateus, verso de número 15. Todos também conhecem essa passagem. Mateus 16, verso de número 15. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis quem eu sou?
Olha aqui, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Jesus disse primeiro: Simão, bem-aventurado és tu. Você recebeu uma revelação, você é Pedro. Aprenda uma coisa, amada igreja, jovens do Senhor Jesus Cristo: é Jesus quem edifica a igreja. Nós somos cooperadores com Cristo na obra de Deus, amém? É o Senhor Jesus que vai edificar a sua igreja. Sabe o que acontece com o Simão quando ele tem uma experiência dessa com Deus? Ele não consegue conter-se, ele se embriaga com a experiência. O orgulhoso acha que é melhor que os outros. Jesus sabe tratar com esse tipo de situação na vida de um Simão. Aqui todos nós conhecemos essa passagem que Jesus começou a falar, e ali todos falam assim: uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Ele olha para Simão e diz: e vocês? Quem dizes que eu sou? E ele diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Ali, Simão tinha recebido a revelação de Deus de quem era Jesus. E ele disse: Bem-aventurado és tu, Simão. Amém? Só que ali haviam outras pessoas. E mais à frente nós vamos ver aqui, Jesus começa a dizer o que ele ia sofrer, o que ele ia passar, ia padecer, ia apanhar, ia ser preso, ia ser crucificado. E ali, Pedro, depois de ter recebido essa revelação, começa a repreender o Senhor. Vamos ver aqui. O que faz alguém que acabou de receber uma grande revelação ter uma atitude dessa? O orgulho. Vamos ler o verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Vamos imaginar aqui, ele tinha acabado de receber uma revelação de Deus. Jesus começa a falar que ia ter que padecer dificuldades, ia ser crucificado e morto. E ali a Bíblia diz que ele chamou ele à parte e começou a repreender. Alguém que já pôde imaginar uma situação dessa, de você ver Pedro chamar Jesus, o Filho de Deus, e o repreendê-lo, dizendo: Senhor, que é isso? Isso nunca vai acontecer com você. Agora eu pergunto aqui na igreja: quantos jovens em alguma situação já não teve vontade de chegar na pastora ou no pastor e dizer: pastor, que é isso que está acontecendo? O senhor está maluco? A senhora está maluca? Não vai acontecer isso. Nós somos assim, queremos fazer as coisas do nosso jeito, e nós não buscamos a intimidade do Senhor para entender o que o Espírito Santo quer fazer. E isso aconteceu com ele. E Jesus tem um jeito de trabalhar sem te machucar, Jesus tem um jeito de trabalhar sem te magoar, mas Ele quer o bem para você, Ele quer que você continue na obra, amém? E é assim que a igreja quer, os seus pastores querem com você, amém? Glória a Deus. Mais uma passagem para que você possa entender um pouco da vida de Pedro. Mateus 17, do 1 ao 7. Mateus 17, do 1 ao 7. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão desses, e os levou em particular a um alto monte.
Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um outro para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me aprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não temais. Jesus chega para os discípulos, Pedro, Tiago e João, e chama eles para irem para o monte. Pedro toma a palavra, momento de intimidade com o Senhor, onde ele quer falar e nós tomamos a palavra. Ali a história, vocês podem imaginar que Jesus chega neles e fala assim: é o seguinte, Pedro, Tiago e João, vem comigo e vamos para o monte orar. Aí Pedro chega para os outros e fala assim: é o seguinte, nós vamos ali, eu vou chamar o Leandro, mas o seu nome? Bom? A Rebeca, o seu nome? Andressa? Então, eu chamo o Leandro, a Rebeca e a Andressa. O restante fica aqui na igreja orando, porque é o seguinte: nós vamos ali no monte e é algo muito espiritual. Vocês não podem ir, só nós. Esse foi Pedro. E chegando lá, o rosto de Jesus, ele é transfigurado em luz e glória. E ali aparece Elias e Moisés. E o engraçado é que a Bíblia fala que Pedro, tomando a palavra. Quem aqui na igreja já não foi assim alguma vez? Quando o pastor quer falar, o líder quer falar, mas você quer tomar a palavra porque você tem a decisão, você tem a direção, você tem o foco. E aqui Pedro começou a falar. Chegou em Elias, o cumprimentou, profeta do Velho Testamento. Prazer, Moisés, bom estarmos. Ele chegou e falou assim: Senhor, bom é estarmos aqui. O que ele queria dizer com isso? Aqui estão as pessoas certas. Agora eu pergunto para vocês: quantos jovens já saíram dessa igreja? Ou deixaram de vir para o culto? E muitas vezes nós dizemos: as pessoas que estão aqui são aquelas que Deus realmente quer que estejam. Mas será que isso é a verdade do coração de Deus? Será que aquele seu amigo, aquela sua amiga, que está passando grandes dificuldades, está lá fora, e o diabo está louco para tragá-la, e você diz: ah, mas fulano não tem compromisso com Deus, ah, mas fulano não quer saber de santidade, ah, mas fulano não quer saber de andar conosco? Deus se importa com todas as pessoas, porque nós somos uma geração, nessa geração, que vai fazer a diferença, porque nós vemos o mundo aí fora totalmente perdido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quando Pedro disse: é bom estarmos aqui, ele quis dizer: aqui estão as pessoas certas. O orgulhoso se embriaga. Deus não está atrás de títulos, e sim de um coração quebrantado. Deus não está atrás de títulos. Hoje em dia, infelizmente, amados, nós vemos pessoas atrás de títulos, atrás de reconhecimento. Mas Deus está atrás de uma geração que o adora em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Para terminar, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. O problema de um Simão: ele não conhece a si mesmo. Abra no livro de Marcos. Obrigado. Abra no livro de Marcos, capítulo 14. Verso de número 27 até o 31. Marcos
14. Disse-lhe Jesus: todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Depois que eu tiver ressurgido, porém, irei adiante de vós para a Galileia. Declarou Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: em verdade eu te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro, porém, insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Da mesma maneira disseram todos. Olha que forte isso. Ele não conhece a si mesmo. Nunca diga: estou pronto. Nós dependemos do Senhor. Jesus disse: todos me negarão. Simão, o orgulhoso, disse: eu não. O perigo de um Simão: ele não se conhece. Então nunca diga para o Senhor: Senhor, eu estou pronto. Porque em algum momento da sua caminhada você vai negar Jesus. Solução para um Simão: Jesus sempre cumpre suas promessas. João, capítulo 21, do verso 15 ao 19. João 21, 15 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, ama-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Verso 18: em verdade te digo, que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias andar. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outros te vestirá, e te levará para onde não queres. Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia dele glorificar a Deus. Então lhe disse: segue. Glória a Deus. O melhor a fazer é confiar no Senhor, ainda que tudo pareça estar longe das nossas capacidades. Amém? Palavra seja uma rocha. Quando o Leandro me disse acender a chama, e nós começamos a buscar o Senhor: Senhor, enche-me da sua presença, enche-me do teu poder, enche-me da tua glória. Mas para que tudo isso aconteça nas nossas vidas, temos que entender que existe um processo, e esse processo significa humildade, esse processo significa quebrantamento, esse processo significa depender de Deus. Para que tudo possa ocorrer bem nas nossas vidas, o Senhor Jesus tem que trabalhar no mais profundo do nosso coração, para que quando Ele olhar para dentro de nós, Ele vai encontrar um coração quebrantado e um coração contrito. Para finalizar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos 189, versos 23 e 24. E eu gostaria de chamar o pessoal do louvor. Amém? Livro de Salmos. Eu não sei como que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei qual foi a sua expectativa. Eu posso dizer para você que a minha expectativa
foi muito boa. Eu estou muito feliz com o Senhor. Confesso para a amada igreja que esses últimos dias não foi fácil. Foram muitos ataques para que este momento com vocês não acontecesse, mas eu glorifico ao Senhor porque Ele nos sustenta em todo o tempo, amém? A palavra do Senhor diz em Salmos 23:6 que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Então é nisso que você tem que se apegar. Salmos 139, verso 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Primeira vez que Jesus olhou para Simão, Ele deu essa grande promessa para ele. Não falou nada do que ele se tornaria e faria. Jesus não disse para Simão que ele ia ressuscitar mortos, que ele ia ser um apóstolo, que a sua sombra ele ia curar, que seria uma referência mundial. Jesus não falou nada disso. A única coisa que Jesus disse para ele foi: eu conheço você. Jesus esta noite diz para você: eu conheço você, eu amo você, eu conheço você por dentro, lá no profundo. Você será alguém que somente eu posso fazer. Você será Cefas, uma rocha estável, firme, santo, puro. Você vencerá. Todas as coisas dentro de você que tem o nome de Simão e o sobrenome de João, que são coisas da sua descendência, coisas da sua história de vida, coisas das características da sua personalidade, traumas, coisas que aconteceram na sua vida, marcas que vêm desde Adão e que estão impregnadas em você. Eu vou remover tudo isso de dentro da sua vida e eu farei de você uma grande nação. Eu te darei a natureza divina, o caráter divino, o amor, a bondade, a alegria que vem de Deus. O que eu aprendo com isso, amados? Todos nós aqui temos uma história. Todos nós que estamos hoje na casa do Senhor, ao chegar nessa casa, talvez alguns aqui não tiveram muitos problemas na sua infância, não tiveram muitos problemas, mas eu posso dizer por mim, eu cheguei na casa do Senhor arrebentado. Vou fazer 39 anos. Então até os meus 30 anos de idade, eu fui pisoteado pelo diabo. Eu não tive infância, eu não tive pai, fui criado somente pela minha mãe. Eu tive todos os motivos para odiar o meu pai, mas eu não o fiz. E na primeira oportunidade que eu tive, eu preguei o Evangelho para ele. Hoje ele não está mais aqui, mas eu tive o privilégio de falar que Jesus o amava. Glória a Deus. Passei por várias situações, tive envolvimento com drogas, prostituição, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha alegria. Como o Leandro mesmo disse, eu sou um DJ, trabalhei por quase 10 anos na noite em São Paulo, trabalhei em várias casas noturnas, casas famosas, mas ao mesmo tempo que eu estava com aquela multidão de gente dançando, bebendo, curtindo, quando eu chegava em casa eu colocava minha cabeça no travesseiro, eu era uma pessoa vazia, uma pessoa triste, não tinha alegria. Eu tinha, na verdade, era uma máscara. Diante das pessoas eu era uma coisa, mas no meu quarto eu era um cara depressivo. Essa palavra, ela fala muito bem disso. O Senhor tem que nos tratar para a obra que Ele tem para as nossas vidas. Você jovem que está aqui, você não está aqui por acaso, porque você está aqui para preencher uma cadeira. Você está aqui porque Deus quer trabalhar no teu coração, porque existe um celeiro aí fora. E nós temos que ser
ser as pessoas que vai pregar o Evangelho. Eu creio que você tem amigos na escola que não conhecem a Jesus e que você muitas vezes tem vontade de falar, mas não consegue, porque talvez você olha para dentro de você e não vê uma pessoa digna, uma pessoa que tem realmente algo para falar. Mas eu quero dizer para você que você tem algo dentro de você e que se chama Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Nós vamos cantar uma canção. Quer dizer, eu não sou cantor, mas aqueles que conhecem esse cântico, eu gostaria que você cantasse do mais profundo do seu coração e realmente orasse ao Senhor para que Ele possa sondar o teu coração, e se há algum caminho mal que nessa noite Ele venha tratar, e que Ele te envie com essa flecha que vai alcançar os perdidos, que vai alcançar os seus familiares, que vai alcançar os seus amigos. Amém? Eu sei que aqui há corações que estão sedentos, eu sei que aqui há corações que estão querendo mais de Deus, que querem mesmo essa chama ardente no seu coração. Então nessa noite você vai abrir os seus lábios e vai cantar juntamente com o Ministério de Louvor essa canção. Amém? Vamos cantar? Aleluia! Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda, Pai, cada coração que está aqui. Quebranta o meu coração. Porque nós queremos mais de Ti nessa noite, Senhor. Salva-me conforme a Tua palavra. Porque somente a Sua palavra liberta. Enche-me, alegra em mim. Se graças só a Ti. Você que tem alguma dificuldade